Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tá tudo bem aí na sua casa? Você está se sentindo bem? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido boa, produtiva, uma semana debaixo da proteção e na companhia do Senhor. Nós vamos para a nossa segunda aula a respeito de batalha espiritual. Nós vamos estudar mais um pouco a respeito desse tema, vamos desenvolver um pouco mais desse tema. E eu espero que a palavra fale ao seu coração, assim como ela tem falado comigo nas aulas que nós temos lido e preparado para transmitir para vocês. Então, gostaria de começar essa aula orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa semana, e pedindo que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos ilumine nessa hora que nós vamos estudar a Sua palavra. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós, ó Deus, sejamos cheios pelo Teu Santo Espírito, iluminados pelo Senhor, que a gente compreenda tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que nós estejamos prontos, ó Deus, a obedecer os Teus ensinos, a Tua palavra, Pai. Fica conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da introdução da nossa aula e falamos um pouco a respeito de Satanás. Falamos a respeito da sua criação, da sua origem, do seu caráter. Falamos também um pouco a respeito da malignidade dele para com aqueles que são e estão nos caminhos do Senhor. Enfim, nós tomamos conhecimento que existe um mundo espiritual e que existe uma batalha sendo travada e que nós estamos e fazemos parte dessa batalha. Nós vimos que o crente ou ele está em meio à batalha ou ele está saindo de uma batalha ou está começando outra batalha. Né? Não dá para a gente virar as costas e fazer de conta que isso não existe. Nós vamos ver muitas coisas no decorrer das lições, isso vai constatar, né? Essa ideia vai ser constatada através daquilo que a gente vai estudar na palavra do Senhor. Mas hoje eu quero trabalhar um assunto muito importante com os irmãos, não que os outros não sejam, mas esse é muito importante mesmo, e ele diz respeito à divisão da batalha. Porque toda batalha tem dois lados, não é verdade? Toda guerra tem dois lados. Existe um lado que é o lado que a gente está e um lado que é o lado do adversário. Enfim, todas as batalhas ela tem um lado e outro lado. E nós falamos um pouco a respeito do outro lado. Falamos um pouco a respeito dos ardis de Satanás, da sua presunção, falamos um pouco a respeito de como ele é ardiloso, como ele age, né? Falamos um pouco a respeito. Nós vamos nos aprofundar muito mais ao longo das lições, mas nós já tratamos e já apresentamos o nosso adversário. Como nós estamos estudando, né, no texto lá de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, na verdade, né? Nós trabalhamos um pouco mais o verso 12, mas a partir do verso 10 nós estamos estudando a respeito do inimigo. Mas e o outro lado? De que lado você está? Qual é o lado que você está ocupando? Em que lado você está guerreando? Então nós precisamos conhecer também o outro lado. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito desse outro lado. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco esse lado, que é o lado do Senhor. E para isso eu quero, junto com vocês, estudar um pouco da palavra do Senhor a respeito de quem é o Senhor, do poder que Ele tem
e de que poder é que nós somos revestidos. Qual é o tipo de poder em que nós somos revestidos? É muito importante isso, porque se a gente está indo para uma batalha e a gente começa a conhecer o nosso inimigo, as estratégias do nosso inimigo, nós também temos que conhecer o nosso lado. Qual é o nosso poderio? Atrás de quem nós estamos nos refugiando? Nós vamos falar daqui a pouco, né, nas outras aulas, um pouco a respeito da armadura de Deus. Nós vamos trabalhar ponto a ponto a respeito da armadura do Senhor. Mas quem é o Senhor da armadura? Quem é o Senhor que nos reveste com essa armadura, que nos dá o poder para resistir às ciladas do inimigo? É a respeito do Senhor que nós vamos falar nesta manhã. Acompanhem comigo a leitura do texto. O poder de Deus sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre o mundo espiritual. O Deus que nós servimos tem poder e autoridade sobre todas essas coisas. A palavra de Deus mostra inúmeros milagres do Senhor Jesus, restaurando vidas, aqueles que já não tinham mais vida, trazendo essas pessoas da morte novamente à vida. Nós vimos o poder criador do Senhor, criando todo o universo, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que existe. Nós, lendo a palavra do Senhor, nós podemos identificar toda essa obra grandiosa e maravilhosa do Senhor, desde as estruturas mais simples até as mais complexas, o poder de Deus sobre a criação. O poder de Deus sobre a vida, nós falamos, e o poder de Deus sobre a morte. O poder de Deus sobre a natureza criada, como Deus domina sobre todas as coisas. O poder de Deus sobre as doenças. Jesus curou inúmeros doentes, inúmeras moléstias e doenças, coisas que para o homem era impossível. O Senhor Jesus curou, restaurou, deu novamente um sopro de vida para aquelas pessoas, dignidade para viver. Enfim, ele tem poder sobre as doenças. E o poder de Deus sobre o mundo espiritual, sobre tudo que nós conhecemos e sobre tudo aquilo que nós também não conhecemos. Deus reina e governa sobre todas as coisas. O texto que nós estamos trabalhando, o texto de Efésios, ele é tirado da carta de Paulo aos Efésios, e nessa carta ele não fala simplesmente ou apenas da batalha espiritual, mas ele trabalha diversos assuntos. Acompanhe comigo a leitura. Na carta de Paulo aos Efésios, ele discute vários assuntos, tais como soberania divina na eleição, poder divino na redenção, nosso lugar de privilégio em Cristo, a unidade dos cristãos em Cristo, maturidade espiritual, coisa que está tão difícil, né? Ter maturidade espiritual, conduta santa, busca pela santidade, como é difícil buscar santidade, santificação. Mas Paulo fala isso para os irmãos lá de Éfeso. Ele fala também a respeito do relacionamento entre pais e filhos. Ele fala e adverte e admoesta a respeito da união entre homem e mulher, do casamento. Ele fala a respeito da igreja e assim por diante, diversos assuntos. Ele conclui a carta dizendo aos seus leitores: vistam toda a armadura de Deus, e começa a listar as partes que constituem essa armadura, que é o texto-chave que nós estamos trabalhando de Efésios 6, a partir do verso 10. Toda a armadura de Deus é deveras completa, incluindo tudo o que os cristãos necessitam para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós vamos começar essa exposição, nós começaremos nossa exposição desta passagem bíblica sobre batalha espiritual, a partir de Efésios capítulo 6, verso 10, onde Paulo escreve: finalmente, fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder. O apóstolo admoesta o leitor a se fortalecer, mas ele diz para fazer isso no Senhor. Notem, não é um fortalecimento qualquer, não é buscando em qualquer coisa, mas esse fortalecimento é no forte poder no Senhor, do Senhor. É nele que nós devemos buscar fortalecimento. É uma informação muito importante para nós, você não acha? Os cristãos derivam sua força de Deus. Nós extraímos a nossa força. A nossa força para essa guerra, para essa batalha, está no Senhor. Somos fortes somente pelo seu forte poder. É pelo poder do Senhor que nós nos fortalecemos, que nós nos tornamos fortes. Logo no início da carta, Paulo indica que o mesmo poder que Deus exercitou na ressurreição de Cristo está sendo exercido em benefício daqueles que estão em Cristo. Vamos ver isso com mais profundidade? Olha que fantástico esse texto a respeito desse fortalecimento à disposição daqueles que servem, daqueles que seguem ao Senhor. Diz assim o texto de Efésios capítulo 1, versos 18 a 20. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse poder é conforme a atuação da sua poderosa força, que ele exerceu em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Amados, que poder é esse que Deus coloca à nossa disposição? Notem que a gente não está falando simplesmente da armadura, nós nem entramos na questão da armadura do Senhor. Nós estamos dizendo, meditando, estudando a respeito do forte poder do Senhor que está à disposição do cristão. Está à minha disposição e à sua disposição. O Senhor nos deixa registrado nesta carta, nesse texto especial que Paulo escreveu, relatando que o poder de Deus que está sobre a minha vida e a sua vida é o mesmo poder que Deus exerceu quando ressuscitou Cristo de entre os mortos. Dá para entender? Dá para você entender a dimensão do poder do Senhor, a grandiosidade desse poder que está em nosso favor, que está à nossa disposição, que está sobre a nossa vida? Vamos ver um pouco mais. Olha aí o tópico 2. Deus já está aplicando esse grande poder em nós. Assim, não precisamos pedir para que o mesmo se torne disponível. Antes, seu poder será manifesto em nossas vidas quando as nossas mentes forem iluminadas. Ou seja, quando nós compreendemos que poder é esse, compreendemos que ele está à nossa disposição. De forma que possamos conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, nós que cremos, esse poder está à nossa disposição. E a natureza desse poder é o mesmo poder, ele é da mesma natureza que Deus exerceu em Cristo. Ou seja, o mesmo poder que Deus executou, enviou sobre a vida de Cristo na sua morte, para fazer com que ele ressuscitasse e fosse entronizado, é o mesmo poder que está sobre a nossa vida. É por esse entendimento teológico que devemos estudar e orar. Olha que coisa fantástica. Quando a gente começa a estudar sobre batalha espiritual, e a gente então começa a olhar muito para o inimigo,
dá a impressão que a gente está de um lado que não é tão forte assim. Talvez a gente tenha sérios problemas. Mas quando nós começamos a nos aprofundarmos no ensinamento bíblico, nós começamos a notar que o poder que está sobre a nossa vida é infinitamente maior do que a gente imagina. Muito maior do que eu e você imaginamos. Deus tem colocado à nossa disposição, sobre nós, um poder, preste atenção, um poder que vem dele e que é da mesma natureza do poder que Deus enviou sobre Cristo Jesus, Cristo homem, Jesus homem, para ressuscitá-lo dentre os mortos e entronizá-lo. É o mesmo poder, a mesma natureza. Então, quando nós começamos a olhar para o nosso lado agora, paramos de olhar um pouco para o lado do inimigo e olhamos para o nosso lado, nós podemos perceber que nós estamos de um lado muito forte, que nós não temos noção do poder, da autoridade que Deus reveste os seus nessa batalha. Por isso nós podemos descansar no Senhor, mas não relaxar. É totalmente diferente. Descansar é entregar e confiar as nossas ansiedades, as nossas lutas, na mão daquele que tem todo o poder e autoridade. Relaxar é fazer corpo mole, é não dar grande atenção. Há uma grande diferença nisso. E nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento que pode invadir o nosso coração. Vamos acompanhar um pouquinho mais o texto? O poder que Deus fez disponível para nós é mais do que suficiente. Então a gente não precisa ficar pedindo mais poder, porque o poder que Deus já nos capacitou, o poder que Deus já enviou sobre nós, é algo tremendo, grandioso. E nós não precisamos, então, ficar clamando por mais poder. Mas nós temos sim que buscar esse poder da parte de Deus, que já está disponível, nos santificando, nos entregando, nos descansando nas mãos do Senhor. O poder que Deus fez disponível para nós é mais do que suficiente. De fato, é através do seu poder que atua em nós que ele fará infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios 3:20. Lembra desse texto? O poder de Deus é infinitamente maior do que a gente pede, do que a gente imagina. Podemos ter confiança para enfrentar a pressão e as circunstâncias adversas, sabendo que Deus colocou em nossas vidas um poder tão forte que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder está disponível a toda pessoa que está em Cristo. Esta é uma informação que pode surpreender alguns cristãos, especialmente aqueles cujas vidas são caracterizadas por derrota e aridez. Embora o poder de Deus esteja disponível a todo cristão, ele permanece dormente em alguns deles por causa da falta de conhecimento e entendimento. O apóstolo Paulo procura remediar isto orando para que Deus ilumine as mentes dos seus leitores de forma que eles possam perceber o que já foi feito, disponível a eles em Cristo Jesus. Queridos, vamos fazer uma pausa agora, nesse primeiro bloco. Vamos pensar um pouco a respeito de tudo aquilo que nós já lemos na Palavra de Deus, já estudamos nessa primeira parte da aula. E eu gostaria que você pensasse, que você comentasse aqui no nosso grupo, se você tinha realmente noção que esse poder está disponível sobre a sua vida. Se você já tinha esse conhecimento da parte de Deus através da palavra dele,
que esse poder já está à sua disposição, já está sobre você. Né? Quando nós olhamos para o restante do texto que nós estamos estudando, a gente vê a armadura de Deus, nós vemos a função de cada uma das partes dessa armadura, nós já vemos que isso é fantástico, que Deus providenciou tudo isso para a gente, mas quando Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ou seja, na grandiosidade do poder de Deus, será que nós tínhamos consciência de que o poder de Deus que está sobre nós é o mesmo poder, com a mesma característica, da mesma natureza do poder que o Senhor exerceu sobre a ressurreição de Cristo? Você já pensou sobre isso? Vamos comentar aqui no grupo, vamos conversar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta.